Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu encerrei o vídeo anterior dizendo que iríamos buscar respaldo bíblico para o que estamos tratando esses dias. Antes da continuação, a última mensagem deste tema, buscando respaldo bíblico, eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Na mensagem anterior, eu citei um exemplo referente a dados bancários sobre um possível ataque cibernético que deletaria todos os dados de contas bancárias, de economias das pessoas. De repente se perderia tudo, né? De um ataque cibernético. Pois bem, dia 25, domingo passado, estava assistindo um programa jornalístico, quando eu vi a notícia de que foi jogado um hacker cibernético sobre os computadores de uma prefeitura de uma cidade americana e que travou os computadores daquele órgão público. Aconteceu também na Irlanda e em outros países. E são criminosos cibernéticos. Só no Brasil, segundo especialistas, só este ano são 13 mil ataques cibernéticos. Pela polícia especializada, não é difícil localizar os hackers, difícil é prendê-los, porque geralmente moram em países livres e que têm leis constitucionais que os protegem. Agora imaginem vocês num ataque desses em proporções mundial sob comando de um líder totalitário. Então, tem ou não tem aí uma ligação com as coisas, profecias bíblicas que a gente vê na atualidade? Hoje vamos falar sobre os respaldos bíblicos dessas mensagens. Como eu falei para vocês, estamos estudando Daniel e Apocalipse. Vemos nesses dois livros duas formas de apresentações de um mesmo fim. Mateus 24, 15 e 16. Jesus reconheceu Daniel como profeta de Deus e falou aos seus discípulos que eles atentassem para as previsões feitas por meio de Daniel para benefício da sua igreja. Ele disse: quando, pois, virdes a desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Eu me debrucei sobre este capítulo profético de Jesus e entendi que pela sua onisciência, Jesus já antevia, o que nós começamos a ver hoje, 21 séculos depois. Daniel, por não ser onisciente, pois era homem comum como nós, não previa essas coisas, mas recebeu a revelação de Deus dessas coisas e escreveu em seu livro. Ele não começa seu livro escrevendo sua autobiografia. Nós sabemos que ele era da linhagem real da casa de Davi. Ele começa o livro como um nobre levado cativo de Judá para a Babilônia no início dos 70 anos do cativeiro, lá pelos anos 606 a.C. Em linguagem profética, uma semana corresponde a um ano. Daí, as 70 semanas de Daniel cativo na Babilônia corresponde aos 70 anos que o povo judeu esteve cativo na Babilônia, que foi de 606 a 536 a.C. Gente, apenas 3 profetas sucederam Daniel, Ageu e Zacarias, por um breve período. Foi de 520 a 518 a.C. E Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento,
que teve um ministério rápido, meteórico, por volta de 397 a.C. Jeremias, o antecessor de Daniel, em seu livro, no capítulo 25 e verso 11, ele já predisse o cativeiro dos judeus de 70 anos, o qual incluía esse processo na vida de Daniel. Daniel esteve a maioria do tempo como primeiro-ministro daquela monarquia, ocupando-se nas atividades que lhes era peculiar e ao mesmo tempo cumprindo fielmente todos os deveres pertinentes ao serviço de Deus. A missão que lhe foi designado para aquele país. Daniel foi grandemente honrado no reino dos caldeus, porque o tempo de maior prosperidade da Babilônia foi o período que Daniel esteve por lá. Do alto da sua glória, ele viu aquele reino declinar, passar a outras mãos. Por ser fiel a Deus, mesmo em terra estranha, e participando da mais alta cúpula, da mais alta nobreza e administração daquele reino, Deus honrou Daniel com seus anjos, a ponto de ser admitido a conhecer os conselhos do Altíssimo e a revelação do que aconteceria nos últimos tempos na vida de toda a humanidade. Lendo Daniel e Apocalipse, notamos algo muito importante. Tratam de duas passagens bíblicas de épocas diferentes e distantes uma da outra, em que a composição dos reinos dispostos em sequência são agrupados num único objeto simbólico. Daniel, capítulo 2, que fala daquele sonho do rei Nabucodonosor, aquela estátua. Múltiplos reinos são representados naquela estátua. Reinos que se levantariam no futuro, desde a perspectiva dos dias de Daniel. E em Apocalipse 17, novamente, tem reinos representados e um único elemento simbólico, a besta escarlate. No capítulo 13, encontramos descritas duas grandes bestas. Besta na Bíblia é símbolo de reino ou poder. A primeira, que subiu do mar, foi-lhe dada poder para pelejar contra os santos e os vencer. E a segunda, que subiu da terra, proíbe que alguém possa comprar ou vender se não tiver a sua marca. Neste capítulo, vemos uma disposição sequenciada de reino, dos quais 5 caíram. Um ainda persiste, que eu não vou citar por questões éticas. E tem também o aqui subiu do mar, né? E outro ainda não chegou, que é o que vai subir da terra, mas quando vier, durará pouco tempo. Essas duas passagens, Daniel no Velho Testamento e Apocalipse no Novo, não tratam de dois finais diferentes, mas constituem duas maneiras de apresentação do mesmo fim. Pessoal, essa abordagem faz com que o quadro profético venha expandir-se nos proporcionando uma interpretação responsável e solidamente interbíblica. Bom, feitas as associações dos dois livros, em épocas diferentes, as mesmas coisas, referente ao fim dos tempos, voltamos à nova ordem mundial. H.G. Wells, autor do livro A Nova Ordem Mundial, ele foi da Escola Fabiana de Londres, que era um tipo de sociedade que defendia um comunismo discreto. Dessa sociedade vieram diversas personalidades influentes no planeta, com visão luciférica. Participaram da implementação da ONU, na época da extensão da Liga das Nações. O autor fala abertamente em outro livro sobre esse controle global e declara que é uma conspiração. Inclui, entre outras coisas, acabar com o conceito de nação, com a tradição judaico-cristã, implementar o globalismo, eliminar fronteiras
E se tem um líder poderoso, forte, totalitário e respaldado por todos os habitantes da Terra. A pergunta que não quer calar é: como isso se dará? Primeiro, tem que se criar uma federação global. E, para tanto, cria-se um problema para guerrear em prol da solução. Isso pode se dar, por exemplo, através de uma revolução. Sempre acontece por uma revolução, não é, minha gente? A história está completa de revoluções. O discurso atual é a necessidade dessa organização promover a paz mundial. Em um governo ditatorial, por exemplo, como a Coreia do Norte, que é o país mais fechado do mundo, alguém sempre consegue fugir daquela opressão e procura países livres, como a Coreia do Sul, que é o país vizinho, outros vão para os Estados Unidos, outros vão para o Japão, enfim. Ficam em condição de exilado, pedem anistia, como há vários relatos de fugitivo do regime totalitário da dinastia Kim. Agora, com o governo global, com o controle tecnocrático de elite que governará o mundo, se vai fugir para onde? Para o meio do mato? Sendo monitorado através de satélite de última geração, controle cibernético, Starlink, 40 mil satélites. A NASA tem satélites, a China, a Rússia, outros países, vários países têm. Estamos rodeados de milhares de satélites na órbita terrestre. O Google tem iniciativas de implantar também. Enfim, minha gente, não tem para onde correr. Se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho pega também. O último versículo do capítulo 13 de Apocalipse apresenta um número misterioso, 666, que tem criado todo tipo de especulação entre os estudiosos da Bíblia. Para saber o significado desse número, é preciso conhecer algo de numerologia bíblica. O número 7, por exemplo, é símbolo de perfeição. Para os muçulmanos, cristãos e judeus, 7 é o número sagrado, por ser a soma do número 3, que é divino, a Trindade, com o número 4, que simboliza o mundo material. Dessa relação, resultam coleções notáveis que totalizam 7. Quer ver? 7 são os dias da semana. No 7º dia, Deus descansou. 7 são as portas do inferno. 7 são os sábios da Grécia. 7 são as maravilhas do mundo. 7 são os céus acima de nossas cabeças. O 7 é mencionado 323 vezes na Bíblia, e todas elas referem-se a Deus e suas obras de misericórdia e juízo. Já o número 6 é mencionado 92 vezes na Bíblia, e todas elas se referem com o homem, sua natureza, suas obras, sua herança e seu destino. 6 é símbolo daquilo que não alcança a divindade. É símbolo humano, aproxima-se do número 7, mas nunca poderá alcançá-lo. 666 é o número 6 repetido 3 vezes. Ora, se 6 é número de homem, fica claro que existe neste poder um esforço humano intensificado para alcançar a perfeição divina. Pretende ser Deus, mas não é. Atribui-se prerrogativas divinas, mas não as tem. Exige dos homens adoração, mas não passa de um poder humano, pois esse número será implantado em forma de microchip, quem sabe, por meio de uma vacina que todos terão que tomar contra alguma nova onda de pandemia global ou qualquer outra assolação, enfim, justificativas é que não vai faltar. O que é certo e iminente é que estamos prestes a entrar na 70ª semana de Daniel e que devemos estar prontos para fazer parte dos sumidos ao encontro do nosso Rei nos ares. É aquele princípio das dores que Jesus falou em 24 de São Mateus. Bom, minha gente,
Eu gostaria de falar muitas coisas em miúdo, mas não me é permitido. Falar, por exemplo, sobre eugenia, sobre procriação, sobre controle de natalidade, sobre tantas coisas que a gente vê e percebe que os pais se preocupam até com o futuro de seus filhos, como a coisa está andando. Vocês me entendem? Então, mas o que resta-nos é ficarmos vigilantes, atentos, porque a qualquer momento o nosso Rei raiará nas nuvens. Os mortos, como diz Paulo, ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos aqui, vivos, seremos transformados e subiremos ao encontro de Cristo nos ares. Isto é iminente a acontecer. Como eu falei nas mensagens anteriores, uma coisa é certa: a igreja não passará pela grande tribulação. Então, devemos estar de olhos atentos, para cima, olhar para os montes, de onde me virá o socorro. E o nosso socorro virá de quem? Do Senhor, que fez o céu e a terra. Vamos permanecer juntos nessa fé inabalável, porque o que há de vir, virá e não tardará. Que Deus abençoe a todos vocês. Peço que se inscrevam em nosso canal, compartilhem, comentem. Isso, dá o seu ok também, dá o like aí, o seu joinha. Isso ajuda muito no crescimento do canal. E quero agradecer imensamente às pessoas que chegaram, vários membros aí que chegaram, mais de 90 membros em 28 dias. Eu quero agradecer imensamente. A gente passou um tempo parado, resolvendo alguns problemas de ordem pessoais, mas graças a Deus voltamos. E os próximos vídeos já vamos ter entrevista com o pastor, depois com cantores. Estão me cobrando poesias também, eu vi nos comentários: cadê as poesias, Job? A gente vai fazer mais, tá certo? Vai vir uma série de vídeos aí, a gente está animado nesse processo, estamos nas mãos de Deus e vamos prosseguir. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente.